Como melhorar a ação do Prolopa? Essa é a sua dúvida também? Então, vem comigo que eu vou te explicar. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Adriana Moro, neurologista, seja muito bem-vindo ao meu canal. Na dúvida de hoje, nós vamos falar como melhorar a ação do Prolopa. Para a gente começar, é importante esclarecer um conceito aqui. O Prolopa, ele é um medicamento que vai ser absorvido na primeira parte do intestino delgado, do intestino fino, que é chamado de duodeno. Então, o Prolopa, ele passa pelo estômago, passa intacto, e ele vai ser absorvido no duodeno. Então, ele vai sofrer interferência de diversos medicamentos e da ação de como anda a função do trato gastrointestinal desse paciente. O primeiro ponto para a gente deixar bem claro aqui é que o Prolopa ele não deve ser absorvido junto com a proteína, porque as proteínas elas impedem, elas reduzem a absorção do Prolopa. Quando o Prolopa chega no duodeno, se o paciente ingeriu proteína juntamente com o Prolopa, e aqui leia-se proteína animal, mas proteína vegetal também, tá? Então, qualquer tipo de proteína. Então, vamos dizer que você tomou o Prolopa com um copo de leite, que tem ali a proteína do leite. Quando o Prolopa ele chega no duodeno, que ele deveria ser absorvido, pelas células que revestem o intestino, ele não é absorvido, tá? Então, o Prolopa, ele deixa de ser absorvido, ele é absorvido numa menor quantidade, e o que é absorvido é a proteína. Então, a gente fala que ele compete, tá? Que a proteína compete com o Prolopa. Se tiver proteína, a proteína entra e o Prolopa fica. Ele fica no intestino e ele vai ser eliminado depois junto com as fezes. Então, ele não vai ser absorvido e o paciente ele vai perder essa ação do Prolopa, vai perder esse efeito e algumas vezes a gente não vai, então, ter um benefício da ação do Prolopa como a gente esperaria, ter uma melhora dos sintomas motores como a gente esperaria. Então, é muito comum os pacientes eles relatarem que às vezes naquela dose que se toma após o almoço, por exemplo, se percebe que o Prolopa não faz tanto efeito quanto aquela primeira dose da manhã que se toma em jejum, tá? Então isso porque ele sofre então alteração com a alimentação. Ah, Adriana, então tem que tomar longe da proteína? Sim, a gente orienta que o Prolopa ele seja tomado 30 minutos antes de algum alimento ou 1 hora a 1 hora e meia depois da alimentação, tá? Então, vamos dizer assim que o seu almoço é ao meio-dia, às 12 horas, você pode tomar o Prolopa às 11h30, ou você vai tomar ali 1 hora e meia depois, vai tomar às 13h30, tá? Então, vai esperar 1 hora e meia depois do almoço. Sempre cuidar disso para que ele não sofra essa relação, não tenha diminuição da sua absorção. E aí, como a gente está falando, o Prolopa ele vai depender da função gastrointestinal do paciente. A gente sabe, a gente já falou em outros vídeos por aqui, no curso Juntos pelo Parkinson, eu abordo bastante sobre essa questão, que o paciente que tem a doença de Parkinson, ele tem o trânsito intestinal e o trânsito também, a contratilidade do estômago também é mais lentificada. Então, o alimento, ele fica por mais tempo, ele fica parado no estômago e algumas vezes o comprimido do Prolopa, ele pode ficar parado no estômago também, junto com o alimento, tá? O que a gente pode fazer para melhorar isso, para melhorar a função do estômago? Ajustes na alimentação, então a gente sempre recomenda o acompanhamento em conjunto com o nutricionista e a atividade física, a movimentação. A imobilidade ela é uma grande vilã porque ela vai deixar esse trânsito gastrointestinal cada vez mais lento e a digestão também cada vez mais lenta. E para a mesma forma, então isso aí interfere também na absorção do Prolopa, atrasa a absorção do Prolopa, algumas vezes, por quê? Porque o Prolopa fica parado no estômago, ele vai demorar para chegar lá no intestino para ser absorvido, tá? E da mesma forma também, se o paciente ele tem o intestino preso,
que o trânsito intestinal dele também é mais lento, a gente também pode ter uma ação prejudicada do Prolopa. Então a gente tem que estar tudo funcionando, tem que estar tudo funcionando em harmonia para que a gente consiga melhorar a ação do Prolopa, tá? Conta aqui para mim nos comentários se você já teve alguma dificuldade assim, de perceber que você tomou o Prolopa e parece que naquela dose ele não fez efeito ou demorou mais tempo para começar o efeito. Deixa aqui o seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem precisa saber. Um beijo com carinho, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!